Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver os fundamentos por trás das ferramentas que nós vamos utilizar para criar single page applications usando Vue.js. Então, para começar, vamos pensar no que o mercado, o que nossos clientes querem quando pensam em uma aplicação web. E, obviamente, já que a gente fala de aplicação web, são aplicações que rodam nos navegadores. Então, como toda aplicação, como todo software, espera-se que ele tenha o melhor desempenho possível. Porém, como a gente está pensando em navegadores, o ideal é que o código seja compacto e conciso para acelerar o carregamento desses arquivos. Além disso, a gente tem diversos navegadores com diversas versões. Então, o ideal é que nossa aplicação seja compatível com o maior número de navegadores possível, para minimizar o efeito dessa fragmentação. Porém, como nós sabemos, nem todos os usuários utilizam as versões mais recentes desses navegadores, o que já minimizaria bastante esse desafio. Por outro lado, você como desenvolvedor tem outros desejos. Por exemplo, nós desenvolvedores nós queremos codificar códigos mais fáceis. A gente quer escrever código que seja confortável de escrever e de ler, porque facilita a nossa vida no dia a dia. Além disso, a gente gostaria de utilizar as funcionalidades mais modernas das linguagens com o qual trabalhamos. E acontece que aqui existe um choque entre esses dois pontos. Existe alguma contradição. Esse código mais moderno provavelmente não roda em todos os navegadores modernos. E para rodar nos navegadores mais antigos, você vai ter um código que é mais difícil de ler. Então, foi pensando nessa problemática que os desenvolvedores de JavaScript criaram algumas ferramentas. E uma delas é o Babel, que é justamente esse cara, ele é responsável por traduzir código JavaScript moderno para código JavaScript antigo, que eu vou chamar aqui de legado, entre aspas, que é o código que qualquer entre aspas, novamente, qualquer navegador entende. E nós temos aqui o Webpack, que a gente vai falar desse cara também mais à frente. Esses dois caras são ferramentas que ajudam a resolver esse problema. Adicionado a isso, à medida que o desenvolvimento JavaScript foi ganhando força, outras ferramentas foram incorporadas no processo de desenvolvimento. Então aqui mais um cara aqui que é o ESLint, bastante utilizado, que ele ajuda a manter o estilo do código em projetos grandes, etc., que ajuda a padronização do código. E o próprio TypeScript, né? Que antigamente a gente escrevia somente em JavaScript, e com o TypeScript você ganhou mais essa ferramenta que faz com que seja necessário um passo a mais durante o desenvolvimento, que é, no mínimo, a tradução de TypeScript para JavaScript, já que é a linguagem que o navegador entende. Então vamos falar um pouco aqui do Webpack. Por que esse cara é importante? O Webpack ele foca no problema das dependências em código JavaScript. O HTML, hoje até tem tags que focam em melhorar isso, mas elas não são completamente suportadas em navegadores, como a gente viu no começo desse curso. Então eles não têm uma solução ideal para esse problema. E aí o que acontece? Quando você inclui diversos scripts, você pode haver choque de variáveis globais. Já que você está tudo declarando globalmente, isso pode dar um problema nas suas dependências. E aí você tem que se preocupar com a ordem de carregamento, né? Como a gente viu anteriormente. Mas pode acontecer de ter uma dependência cíclica, talvez, e eu não tenho como fazer esse carregamento assíncrono. É como a gente viu anteriormente, existe uma tag voltada para isso, mas ela ainda não é totalmente suportada. Então, o Webpack ele foca nesse problema aí. E a solução ideal é o Model System, que o próprio JavaScript implementa. Porém, ele não é suportado por todos os navegadores modernos. Então, o Webpack ele já existe há um tempo com esse foco. O Model System é algo que veio mais recente e que promete revolucionar a maneira como a gente lida com dependência. A questão é que, enquanto boa parte dos navegadores não derem suporte, quem quer atingir o maior número de usuários e navegadores e versões acaba trabalhando com o Webpack. Então, o Webpack ele é responsável pelo processo de bundling. É justamente o Webpack ele analisa o código JavaScript, começando pelo arquivo de entrada, que normalmente é o
app.js, e ele vai procurando cada uma dessas as dependências recursivamente. Então, ele achou um arquivo, o app.js depende, ele vai lá, olha de quem esse cara depende, e assim por diante, até construir toda a ordem de dependência, o gráfico de dependência da sua aplicação. E no final, no processo de build, ele gera um arquivo único JavaScript, que é compatível, porque ele aplica o Babel, traduz para um código simples, compatível com qualquer navegador. E aí a dependência está toda interligada ali da maneira correta. Você não tem que se preocupar com o que vai entregar antes. Então, você, no código JavaScript, você faz o seu import da maneira que você que resolve o seu problema, e o Webpack resolve sua vida no navegador. Ele cria esse arquivo que resolve tudo para você lá. Além disso, o Webpack também tem o conceito de loaders, que é bastante útil aqui. Ele permite a transformação antes do empacotamento. Então, pode ser muito útil aqui para traduzir diferentes versões de JavaScript, por exemplo, com Babel Loader. O View Loader vai ser utilizado quando a gente quiser compilar single file components, a gente vai ver isso mais à frente. O SAS Loader ele vai ser utilizado para converter código SAS em CSS, e o TypeScript Loader é justamente o cara que converte o TypeScript para JavaScript. Então, são algumas das funcionalidades que o Webpack traz aqui também. Além disso, outro ponto muito bom do Webpack é o Hot Module Reloading, que é aquela funcionalidade onde você está na sua IDE, dá um Ctrl+S, alterou um código, automaticamente a aplicação é atualizada no navegador e já tem as modificações que você acabou de fazer de forma rápida e instantânea. Então, apesar do Webpack ter todas essas funcionalidades, ele é um pouco complexo de configurar. E, em geral, os desenvolvedores precisam das mesmas configurações básicas. E é aí que entra o Vue Client. O Vue Client faz tudo isso para você. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento padrão do Vue.js, foi criado pelo mesmo criador do Vue, e ele simplifica essa conversão de código, escondendo toda a complexidade do Webpack, do Babel e do TypeScript. Então, ele torna esse processo de hot swap mais eficiente, certo? E tudo isso tirando essa complexidade da mão do desenvolvedor. Mas aqui nós vamos utilizar uma ferramenta concorrente, que é o Vite.js. Foi criado também pelo Evan You, o criador do Vue, porém ele não é baseado em Webpack. Ele é baseado no sistema de módulos do ECMAScript 6, então não realiza uma transpilação, apenas quando há transpilação de TypeScript para JavaScript. Mas se você usa só JavaScript, não há transpilação nenhuma. Então, o projeto não é construído durante o desenvolvimento e esse tempo de startup é reduzido. Além disso, ele é compatível com framework como o React e o Svelte. E ele usa o Rollup.js para empacotar o projeto. Se vocês têm curiosidade, vale a pena ler mais a fundo sobre o Vite. Mas o mais importante aqui é que, ao usar o sistema de módulo do JavaScript, ele consegue ser muito mais eficiente no processo de build. O contraponto aqui é que justamente nem todo navegador vai dar suporte a esse sistema de módulos. Então você não consegue cobrir todos os casos. Mas para o nosso caso aqui, o Vite resolve e ele promete ser uma solução para o futuro. Mas quem quiser utilizar o Vue Client, não tem problema nenhum. Para a gente não vai fazer diferença. E aqui só para mostrar como é que isso funciona. Esse aqui é o exemplo usando o Webpack. Todo esse que está no retângulo amarelo é a sua aplicação, que vai virar esse retângulo roxinho, que é o bundle, que é com que o meu navegador conversa. Então, eu vou dar um build, ele vai gerar esse bundle, e aí é isso que o meu navegador vai conversar, certo? No Vite é um pouco diferente, ele usa o Native ISM Based Dev Server. Então, aqui eu não tenho um bundle. À medida que eu vou acessando as rotas da minha aplicação, ele calcula qual é o módulo necessário e faz esse import dinamicamente. É por isso que é muito mais rápido o desenvolvimento com o Vite. E é por isso que ele promete ser uma solução para o futuro. Curto, médio prazo, é à medida que os navegadores forem evoluindo, não vai ser, talvez não seja mais necessário o Webpack, não da forma que ele é implementado hoje. Então, isso é uma parte do ecossistema que a gente está vendo, do Vue. Né? A gente já o Vue DevTools a gente vai sempre utilizar, que é no navegador. Aqui
poderia utilizar o View Client, mas a gente vai utilizar aqui o Vite. E por baixo do Vite, ele vai continuar usando o nosso View Loader. Então, era isso que eu queria falar nessa introdução. Ao decorrer dessa série de vídeos, nós vamos tratar de outros pontos do ecossistema que são importantíssimos para que a gente possa construir single page application. Então, espero que vocês gostem e continuem assistindo os vídeos e até a próxima.